Eu falo que o varejo sempre tem que estar inovando. E inovar muitas vezes é escutar o cliente e mexer, Cláudio, coisas simples. Uma forma que você coloca a gôndola, uma organização da loja, dá uma percepção para o cliente totalmente diferente. E hoje eu recebo uma das maiores referências do varejo alimentar do Brasil, o Carrefour. Nosso convidado de hoje é o Júlio Alves, diretor sênior de excelência operacional do Carrefour e Sams. Júlio, seja bem-vindo. Olá, Cláudio. Que bom te receber. E, por favor, fale um pouquinho, para a gente te conhecer, para a gente começar esse bate-papo aqui, que com certeza vai ser super agradável. Claro, Cláudio. Primeiro, agradecer o convite. Muito bom falar do varejo, muito bom ter essa oportunidade aqui junto com vocês. Falar um pouquinho do varejo, que é um segmento que eu falo que todo mundo ama, porque todo mundo vive o varejo de algum momento. Então, contar um pouquinho, Cláudio. Estou no Carrefour já há um certo tempo, já mais de 10 anos já no Carrefour. Essa área, eu já fui Carrefour praticamente em diversas áreas. Eu já fui a parte de planejamento, eu já fui diretor de planejamento, eu já cuidei de comercial, cuidei de marketing, cuidei de pricing e agora, especificamente nos últimos anos, eu estou numa área que chama excelência operacional e drogarias. Também estou tendo o prazer de liderar a estrutura de drogarias. Excelência operacional é uma área que tem muitas diretorias importantes. A gente está falando de frente de caixa, formação técnica, a área de perdas, que é uma área relevante. É só aquilo que não dá problema, né? Eu falo que o pessoal, quem gosta de pepino, gosta de desafio, vai para essa área, é muito boa. E é uma área que muitas vezes o cliente não enxerga, mas é uma área super relevante para fazer o dia a dia, tanto do Carrefour quanto do Sams, funcionar e a gente atender esse cliente sempre de cada vez melhor, né? E para fazer tudo isso, com toda essa sua responsabilidade, tecnologia deve te ajudar, né? Sem deve dúvida. ser, não digo uma muleta, mas assim um bom motor para te levar pro dia a dia e na condução, né? Não, sem dúvida. E a parte de tecnologia é interessante. Quando a gente fala eu falo tecnologia e inovação em momentos separados, né? Eu falo que o varejo sempre tem que estar inovando. E inovar, muitas vezes, é escutar o cliente e mexer, Cláudio, coisas simples. Uma forma que você coloca a gôndola, uma organização da loja, dá uma percepção para o cliente totalmente diferente. Então, o que a gente evoluiu muito nos últimos anos a gente evoluiu a questão da leitura e escuta do cliente. A gente tem um time de CIE que recebe muito feedback de cliente. O cliente hoje... Todo cliente que compra no Carrefour recebe um QR Code para fazer resposta, para exatamente dizer como foi a experiência, o que a gente pode fazer melhor. E a gente lê todas as respostas do cliente e aprende muito, porque às vezes você está na matriz, você está em loja, isso aqui vai funcionar muito bem. Na hora que você vai para o piso, você vai para a loja, você fala, pera... Muito legal no PowerPoint, né? A gente fala muito... No PowerPoint funcionou, mas na vida onde a coisa acontece, a gente vê a oportunidade e o cliente muitas vezes nos guia nessa jornada. Ou seja, sai do achismo e vai para a prática, exatamente, né? E com o olhar do cliente. Mas, Júlio, antes da gente começar a falar, me explica uma coisa. A gente está falando de Carrefour, que é um varejo, né? A gente está falando de Sams, que é um atacarejo, eu posso colocar assim, não? Ele não é um atacarejo, ele é um clube de compras. Boa, melhor. Clube de compras. É um clube de compras. E o Sams, ele tem uma proposta de valor bem complementar, né? Porque no clube de compras, você tem uma curadoria de produtos. Então, você não vai ter um sortimento enorme, né? Uma quantidade de produtos enorme, mas você vai ter itens que têm uma relação preço-benefício, uma relação benefício-custo muito melhor para esse cliente. Então, você vai ter uma diferenciação e acesso a produtos que normalmente, né, o nosso CEO, que é o Rafael Vasquez, ele sempre fala, você quer ir para Miami? Vai para o Sams Club que você consegue encontrar os produtos lá. Exatamente. E como é que fica esse cenário entre... No Sams você tem uma assinatura, né? Sim. Tem um lado positivo, gera uma recorrência. Mas isso não é uma ficção, assim... se eu não sou um assinante... Eu entro naquela loja, fico apaixonado. Não é o caso, tá? Eu sou assinante. Eu entro, quero aqueles produtos, e aí falo, putz, mas eu preciso fazer uma assinatura, eu vou embora.
Isso Perfeito. é uma fricção? Como é que vocês avaliam isso? Cláudio, esse ponto que você comentou da fricção, tema super importante, bem discutido lá internamente, porque a gente tem que criar uma relação custo-benefício para esse sócio, para ele entender que aquele produto vale a pena pagar a mensalidade, porque eu vou ter acesso a um produto a um custo melhor, que eu não vou ter acesso, muitas vezes não tem esse produto no Brasil similar, você teria que viajar para fora do país. E a questão, a gente estava falando um pouco da mensalidade, né? Se você fizer uma divisão do valor da mensalidade mensalmente, ela é anual, mas se Uhum. você dividir mensalmente, ela é mais barata do que muitos streams que a gente tem hoje, que você paga, muitas vezes você nem lembra que você está pagando. Então, eu acho que te dá um acesso, participar de um clube de compras é ser exclusivo. E o Sans garante essa exclusividade e uma curadoria de produtos diferentes para o nosso cliente. Aí eu posso confirmar da curadoria. Recentemente eu estava numa sala VIP na Argentina e tinha uma bebida que eu falei, pô, não conheço essa bebida. Tomei, gostei e encontrei no Sam's, né? Falei, caramba, tem aqui. Outro dia meu sogro estava indo, eu falei, opa, traz para mim. Que bom. Não ia conseguir. Então, realmente, essa curadoria, e só acho no Sam's, tá? Não acho no Exatamente. Carrefour, não acho em outro mercado, e só acho no Sam's. E deixa eu te fazer uma pergunta, que vocês têm uma informação que, assim, é ouro que o varejista, a maior parte dos varejistas sofrem para ter. Você sabe quem é seu cliente. Né? Você Exato. tem o nome dele, você tem o CPF dele, você tem o telefone, você tem o e-mail. Exato. Você, como você utiliza desta informação hoje na sua operação? Não, hoje o CRM, né, essa capacidade de entender esse cliente, criar as personas, né? Qual é o perfil de cada cliente, o que ele compra, entender assim, olha, qual é o perfil de compra e principalmente, Cláudio, você trazer uma proposta promocional, contar exatamente, olha, você que tem esse produto, olha, a gente está com uma promoção exclusiva. A gente fala muito e a gente tem essa discussão, né? Porque o grupo Carrefour hoje é o Atacadão, o Carrefour e o Sans Club. E a gente fala muito do ecossistema, a gente está cada vez trabalhando esse cliente dentro do ecossistema. Quando a gente fala do Carrefour e do Sans, a gente fala o Carrefour muitas vezes vai numa mídia massiva, num promocional. O Sans, por a gente conhecer 100% do cliente, 100% do perfil de compra, eu não preciso fazer a mesma promoção para todos os clientes. Eu Uhum. faço a promoção do whisky para aquele cliente que a gente sabe Que que ele ele comprou isso. aprecia e a gente faz uma promoção e comunica essa promoção para uma pessoa de perfumaria, de dermocosméticos, que a gente consegue dar uma proposta, um custo-benefício, uma relação de personificação. E neste contexto, né, e entrando já para o mundo tecnologia, como que a tecnologia atua nesse cenário, né? Seja nesse contexto de olhar qual é o perfil de compra do seu consumidor, ou em que outros contextos vocês entendem que a tecnologia tem ajudado vocês, seja na escala da receita, seja na otimização de custo, como que ela permeia dentro da sua organização? Eu acho que a parte de tecnologia, ela acaba sendo um alicerce, principalmente para velocidade. Claudio, se eu te falar qual que é o diferencial que todo varejo precisa pensar, é velocidade. Você pode ter uma ideia fantástica. Se você demora a implantar, você perde a janela. Então, muito da tecnologia ajuda a gente a tracionar e dar escala para o que a gente quer fazer. E a tecnologia ela acaba sendo uma base para a gente conseguir responder rápido esse cliente e diminuir o atrito. Então, acho que questão de tecnologia, hoje, o grande desafio é como a gente ajuda a diminuir o atrito, ter filas menores, a entender qual que é o dimensionamento que eu preciso ter para uma frente de caixa, quais são os produtos que eu preciso ter na loja. Hoje, vamos lá, 10, 15 anos atrás, eu precisava ter uma quantidade de pessoas e uma base manual. Hoje eu já consigo ter análise preditiva que fala, ó, esse produto é importante nessa praça, isso aqui não está funcionando, revisa esse item. Então a gente começa a trazer velocidade. E no fim do dia, varejo é velocidade. Quem chega Uhum. mais rápido consegue encantar esse cliente, trazer esse cliente para dentro da loja, que no fim do dia, a loja ou o e-com. Então a tecnologia, para mim, hoje, ela não é um diferencial, é o básico. Você precisa ter essa tecnologia para conseguir rodar e ser competitivo no mercado.
Falando de tecnologia ainda, né? E acho que o seu setor é um setor que foi um precursor no uso do autoatendimento, né? É muito comum hoje nos hipermercados você encontrar autoatendimento e ele tem se expandido para outros tipos de varejo, Uhum. né? Lojas de magazines e outros mais. Como é que vocês estão com essa estratégia e como é que você faz essa análise do pós a entrada do autoatendimento? O Claudio sabe que essa é uma discussão interessante interna, né? Quem, quem trouxe essa discussão do autoatendimento foi muito conversas do próprio cliente, Uhum. de soluções de, poxa, eu tenho o cliente que quer passar na fila, que quer conversar com o atendente, e eu tenho o cliente que fala, eu quero passar rápido, eu não quero conversar com ninguém, eu quero eu mesmo passar a compra. Isso é uma tecnologia que não é tão nova, mas hoje em dia, se você andar pelos varejos, já é uma tecnologia que está bem difundida. A gente foi precursor nisso, mas é interessante, não é porque a gente foi o primeiro, é porque a gente manteve e não se atualizou. Então a gente está constantemente atualizando a questão do software, melhorando a usabilidade, deixando ele mais atrativo para o cliente. E para o cliente, não só o jovem, porque às vezes a gente fala de tecnologia, a gente fala, funciona muito bem para o jovem e não para a terceira idade, mas para a pessoa mais idosa. Pelo contrário, o autosserviço muitas vezes a letra é grande, o atendimento é mais rápido, o cliente não fica tanto tempo em pé. Então você começa a ter um cliente, uma cesta de opção de eu tenho caixa rápido, eu tenho autoatendimento e eu tenho caixa de alto volume. Então eu consigo dimensionar isso e hoje o cliente tem gostado e cada vez mais tem adotado mais essa tecnologia e essa solução. E quando olhando um pouco de dados, né? Quando a gente olha o NPS, que é o retorno desse cliente, ele tem gostado muito da questão de atendimento. E como que vocês têm usado o autoatendimento? Como um canal de um PDV? Ou você já está usando ele para se comunicar com o cliente? Você gera outro tipo de engajamento e serviço nesse device? Como é que... Hoje a gente trabalha ele como um PDV, mas um PDV que está cada vez mais intuitivo para o cliente, para a gente conseguir dar velocidade no atendimento. E uma das coisas que a gente mede muito, tá? A gente tenta deixar o software, né, a leitura do self, cada vez mais leve, para ficar mais intuitivo para o cliente. O que a gente tem feito no Carrefour nessa parte de comunicar para o cliente é trabalhar cada vez mais com TVs, LEDs, junto até com uma joint venture que o Carrefour tem com a Publicis, que se chama Unlimited. A gente tem trabalhado muito essa questão também de quais são os espaços físicos que a gente está na loja e como eu consigo, aí sim, falar de promoção, falar de inovação dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores. Então a gente trata o PDV, o selfie, de uma forma e trabalha essa comunicação do cliente dentro da loja de outra forma. Legal. E com todo esse contexto, você não tem problema de humanização, né? Quer dizer, a humanização, não é, eu não estou só colocando tecnologia, não é um robô ali do outro lado, né? Você realmente deixa o cliente atendido e assistido. Né? Cláudio, falando um pouco da humanização, porque é sempre uma questão, a inteligência artificial vai vir, as pessoas vão perder os seus postos de trabalho. Quando a gente está olhando na visão do Carrefour, vou pegar o self-checkout. A gente está lançando agora no mês de agosto uma escola de Eiros, que é uma escola onde eu formo pessoas para ser padeiro, peixeiro. Então, por exemplo, você hoje é do Carrefour, eu sou um repositor de produtos. Poxa, eu quero crescer, eu tenho interesse em ser um açougueiro. A gente está começando a lançar isso, que a gente pega esse time de formação técnica, treina essa pessoa durante alguns meses, e daqui 4 meses as pessoas, eu posso me tornar o açougueiro da loja, o padeiro. Então, de novo, a tecnologia, ela vai mudar. Isso é fato. Agora, como a gente se adapta, como a gente ajuda o nosso colaborador a trazer outras opções, é isso que a gente tem pensado. A gente continua se expandindo, então oportunidade e crescimento, acho que a gente vai ter uma acomodação da mão de obra ao longo do tempo. E eu gostei desse tema. Até ontem a gente estava conversando com um grupo de executivos sobre como que eu consigo, a gente chamou de mosca branca, né? Porque
cada dia mais você tem menos profissionais, ou você pode ter ótimos profissionais no mercado, mas a procura é muito grande, né? Então, e muitas empresas não querem passar por esse processo de capacitação, né? De pegar uma pessoa com menos formação, mas com capacidade e treiná-lo para que ele te entregue aquilo que um sênior ou um mosca branca vai te entregar, né? Muito legal saber desse plano, desse programa, que não deve ser comum no seu setor. Não, não é. E a gente tem uma discussão, Cláudio, muito importante na companhia. Quando você se torna o maior varejista do país, é uma responsabilidade. Não só na questão, porque o Carrefour hoje está no dia a dia do nosso cliente, mas também está falando hoje de mais de 135 mil funcionários no grupo. Então tem um impacto social importante. Então essa Só questão, Brasil. Só Brasil, tá? Então quando a gente fala disso, essa questão de como a gente capacita, ajuda a formar, no fim do dia a gente está trabalhando para, óbvio, ter uma relação para o nosso cliente que seja atrativa, que eu tenha uma solução dentro de loja que o cliente fala, poxa, eu só encontro no Carrefour, mas também é uma questão social para o país que a gente também está ajudando ao desenvolvimento do país como um todo, né? Então acho que é importante e é uma responsabilidade, falo, grandes poderes, grandes responsabilidades, então a gente atua isso com uma atenção muito especial. E Júlio, até mudando um pouco de assunto, desde a pandemia, o varejo tradicional ele cresceu muito no contexto que a gente chamou que a gente chama da omnicanalidade, né? E fez com que muitos não morressem, né? Muitas operações não morressem, e ela ganhou corpo e virou um indicador que o varejo olha todo dia agora, né? Quanto a sua venda do digital representa do total, o quanto da sua venda começa, né, numa modalidade e termina na outra, né? Da consulta no site, da compra da loja física, da consulta da loja física e da finalização no site ou na aplicação mobile. Como é que é essa estratégia? Como que isso faz parte da estratégia de vocês? Perfeito. A gente tem olhado, Cláudio, não só na visão físico e online. Nós temos olhado numa relação. O cliente que vai no Atacadão, vai no Sam's, vai no Carrefour, vai no Econ, vai no posto, vai na drogaria e usa o banco, isso é todo o ecossistema do Carrefour. Sim. Então, quando a gente está olhando a proposta de valor de omnicanalidade do grupo, é exatamente olhar esse cliente e falar assim, como eu consigo atender? E aí você fala, poxa, Júlio, mas como você está falando? Tem um cash and carry, um hipermercado e um clube de compras. Você tem clientes com perfis diferentes. E, principalmente, às vezes é o mesmo cliente que durante o mês ele tem perfis diferentes. Tem um começo de mês mais abastecedor, depois ele quer um complemento, depois ele quer uma diferenciação. O fato de você ter todas as bandeiras e conseguir trazer soluções diferentes para esse mesmo cliente, é isso que torna o ecossistema mais forte. Mas falando especificamente de como a gente ataca, né, como a gente pensa essa visão do online, qual que é a ideia? E conectado com o CRM. O online muitas vezes pode ser uma porta de entrada, mas o online você pode fazer um online com clique e retira na loja. Você também pode fazer um online que reforce os atributos. Qual é o sortimento que eu quero ter no online? Eu quero ter, a gente chama de prateleira infinita, né? Eu tenho uma loja física. Sim. E eu posso vender o sortimento completo dentro do online. Então, eu falo que a gente parou, né? A gente evoluiu nos últimos anos, que a gente saiu de visões de formatos específicos, a gente começa a evoluir para eu olho esse cliente dentro de um ecossistema como um todo. Então, acho que isso conecta. Então, tem as discussões de há 20 anos atrás, o e-com vai destruir o varejo físico. Sim, sim. Minha visão é muito clara. Eu acho que o e-com ele vai complementar o varejo físico e vai atender visões e clientes diferentes. Tem gente que compra no e-com, vai na loja física, ele vai no Express. Então, assim, você tem esse momento, esse cliente que em momentos diferentes do dia ou do mês, ele vai estar mais propício a ir um canal ou outro do varejo. Júlio, falando de tendências, né? Quais são as tendências que você enxerga no varejo alimentar? Né? A gente acabou de passar aí pelo morango do amor, né? Exatamente. Não sei se isso a gente pode considerar de uma tendência, né? Mas o que vocês esperam aí pela frente? E com toda a tecnologia, como é que vocês, né, avaliam isso? Eu acho que a questão da personificação veio para ficar. Então, essa questão de você entender o perfil do cliente, cada vez mais trazer uma proposta
mais aderente. Por exemplo, fatalmente você deve receber 10, 15 e-mails markets por dia de todo tipo de oferta. Eu arrisco a dizer que mais da metade que você recebe não tem aderência ao seu perfil. Exato. Então acaba virando um spam que você fala, pô, eu não vejo valor nessa comunicação. Então essa questão de entender o perfil do cliente e trazer uma solução adequada ao momento, o que ele quer, isso cada vez mais... E a tecnologia vai ajudar muito a gente a responder isso. Você falou do Morango do Amor, a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu não digo que o Morango do Amor, o hype vai continuar, mas isso vai ser cada vez mais comum. Essa questão de você vai ter que... O varejo vai ter que estar sempre muito mais atento a essas modas, né? Sim. Então você vê o Morango do Amor, você tem que correr, se adaptar e aproveitar esse hype. Quem aproveita melhor e se adapta melhor vai aproveitar e vai ter essa oportunidade. E a questão muito de comunicação, a gente vê muitos streamings, mas também a questão de mudança. Hoje você passa menos tempo na TV, muito mais tempo. Às vezes você está na TV e com o celular na mão. A TV está lá. A TV ela é um pano de fundo, né? É. Então acho que a questão de você usar a tecnologia, o celular, a geolocalização, é uma tecnologia que cada vez vai evoluir, mas para ser complementar. E tem um tema que já começa a se discutir muito, hoje ainda em um início, a gente fala do ChatGPT, né, das AIs. Provavelmente a gente já vê tendência de cliente, em vez de perguntar para o Google, vai começar a perguntar para as inteligências artificiais. Então, assim, o como você vai estar conectado para uma inteligência artificial falar de você. Então, tudo isso vai gerar um desafio bem interessante para o futuro do varejo, tá? Os famosos agentes, né? Os agentes, exatamente. Ontem também estávamos falando bastante sobre isso, né? Do agente, já tem até o agente do psicólogo, né? Que já dando, fazendo atendimento, né? E o futuro a gente pode esperar grandes mudanças. Provavelmente já alguém está fazendo lista de compra. Esse mês eu passei assim, assim, assado, quero assim, assim, assado, me monta a lista de compras e... A ideia que eu estou indo no Carrefour. A ideia provavelmente da lista de compra vai ser hoje você entra e você clica produto a produto. O mercado provavelmente vai começar a pensar num atendimento que um chat, né? Você vai mandar um WhatsApp e a própria inteligência artificial, lendo um pouco a questão do seu perfil de compra, ela já vai, olha, aqui está a sua cesta. Você aceita? Então, assim, esse atrito que você tem muitas vezes na relação de compra, a ideia é que essa parte da tecnologia ajude a gente a ficar mais fluido. Daqui a pouco você não vai nem perceber. Então, por quê? Vai ser uma conversa, como se você estivesse conversando com uma assistente, mas nesse caso virtual. A gente vai viver bons momentos de mudanças e mudanças de perfis. E tudo aconteceu, né? A única certeza que a gente tem é que vai mudar. Vai mudar. Vamos nos adaptar, né? Sem dúvida. E como você disse, com agilidade. E falando de futuro, o que vem pela frente no grupo, né? O que a gente pode esperar aí de ações e movimentos? O Claudio, o segundo semestre para o varejo e para o Carrefour tem um quê especial, porque o Carrefour está completando 50 anos no Brasil. E além do Carrefour, o Sam's Club está completando 30 anos no Brasil. Então a gente tem um aniversário duplo. Então agora em setembro a gente brinca que começa a festa para o nosso cliente. Então a gente tem setembro e outubro um calendário cheio aí de novidades. Então para quem estiver acompanhando nas redes sociais, a gente vai ter muita novidade bacana. E o varejo no segundo semestre tem aniversário Carrefour, aniversário do Sam's, tem Black Friday, que promete também boas oportunidades. E o Natal, que a gente fala que o Natal sempre é um momento especial, porque você tem uma capacidade no Natal, principalmente conectado às questões de CRM, nas oportunidades que a gente tem, de trazer uma relação custo-benefício ainda melhor para o cliente, né? Com produtos sazonais, trazer novidade, né, de produtos sazonais para esse cliente. Então, eu falo que você pode ter feito um trabalho espetacular. Se você chega no último trimestre ali, outubro, novembro e dezembro, escorrega, ali é a hora que você define se você vai ganhar o ano ou não. Então, pro varejista que está vendo agora, ele vai falar, o último tri é super importante para o varejo. Que legal, hein?
realmente Natal é o que faz o ano, né? E agora não só o Natal, o Black Friday Black também. Friday. E como é que é Black Friday para vocês, né? A gente começa a falar disso aqui, né? Na Lynx, a gente já está falando de Black Friday, né? Óbvio que o Natal também está na sequência, né? A gente fala de Black Friday em junho e julho, a gente já começa as discussões, porque tem uma questão não só da perfil de produto, então você já tem que chamar os parceiros, a indústria, e já começar as negociações, porque na Black Friday, a questão de volume, a gente coloca um patamar muito mais alto do que uma venda normal, porque é um calendário que ano após ano tem ganhado relevância, não só no e-com, Uhum, também no sim, físico. sim. E uma outra coisa, tá? Informação que o alimentar, todo mundo fala de Black, pensa muito em eletro, né? Sim. O alimentar está cada vez ganhando mais relevância. E a Black Friday, ela faz um papel de vender promoção, trazer esse fluxo, mas também você consegue vender sortimento na Black. Então, esse planejamento, essa antecipação, como você vai comunicar para o cliente, como você vai se diferenciar, esse também é um outro desafio. Você chega no período da Black, você vai na televisão, todo mundo é fundo preto, Black, Black, Black. Como é que você se diferencia? Então, como Uhum. você traz atributos para você se diferenciar na comunicação com o cliente? Então, tudo isso a gente já começa a pensar em junho, em julho. Então, o final do ano para a gente é muito importante. Então, a gente toma o máximo de cuidado para a gente fechar o ano com chave de ouro. E vocês têm um diferencial, né? Porque os varejos tradicionais não têm. Quando você está falando do alimentar, você também tem o eletrônico, você também tem brinquedo. Sim. Então, como fazer o cross-sell, o upsell de tudo isso é um mega desafio, uma baita oportunidade também, né? Não, e é um desafio porque você tem o e-commerce, que você vai vender e vai ter o eletro. A loja física, em muitos casos, vira o showroom, porque o cliente... essa semana eu tive a oportunidade de ver um cliente. Ele viu a TV, ele gostou da TV, experimentou a TV, ele pegou o celular, comprou a TV pelo celular. Aí você fala, em qual foi o momento da compra? Foi o físico ou foi o online? Então essa conexão... É a jornada, é a jornada. Então está cada vez mais É. difícil de você entender qual foi o momento zero ali para ele Sim. tomar essa decisão. Então acho que a questão dessa preparação e de você entender esse cliente, estar no lugar certo ali, vai ficar cada vez mais complexo, mas quem souber se diferenciar, acho que vai ter bons números aí pela frente, bons desafios. Legal. Eu não sei se vocês medem, a gente mede e acompanha alguns institutos que fazem esse indicador, que 85% hoje da jornada de compra do consumidor, ele começa, né, em um meio e termina em outro. Sim. Então é isso, é o que que a gente acabou de comentar, né? Ele está na loja, ele está comprando no site, ele está no site, ele pega o carro, vai para a loja, porque ele quer pegar, ele quer sentir e acaba fechando ali. Então, a gente está conectado e no caso de vocês, onde você sabe quem é seu cliente muitas das vezes, cara, é fantástico. Assim. E aí o poder do ecossistema que a gente está falando, acho que é a questão de ter um ecossistema que permite você ter pontos de contato em diferentes momentos do dia, vai te ajudando a trazer, Júlio, você está falando que a gente vai migrar para uma estratégia só 100% online ou 100% físico? Não. Na verdade, serão estratégias que vão complementar, né? Então, até, por exemplo, a utilização de digitais influencers faz parte de uma estratégia de comunicação hoje. Exato. Então, você precisa compor essa a cesta de comunicação para o cliente, também usando influenciadores. Então, tudo isso faz parte da construção. Eu tive uma reunião há um tempo atrás com o pessoal da Google, a gente falava, né, há 20 anos atrás, qual que era o ponto de contato? TV, jornal, revista e o PDV. E o físico, Hoje você tem o celular, a TV que é smart, aí você tem a comunicação out of home, né, de rua. Você tem hoje tantos pontos de contato, aí você fala, em que momento o cliente foi impactado? Ele está impactado em vários momentos em diferentes formas. Então, é cada vez mais você pulverizar a sua estratégia e procurar estar presente em diferentes momentos do dia vai ser vital.
Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Porque você ia fazer uma consulta, você faz uma consulta, aí você entra num site, aí você Google, aí ele abre várias visões, e agora você pode perguntar para o chat GPT, né? Me Exatamente. fale sobre tal, e vai aprofundando. Então, a gente no varejo tem um desafio grande. O pessoal usa o chat GPT como um assessor, né? Aí eu quero comprar esse aparelho, qual que é o melhor, quais opções você recomenda. Faz a Ele já comparativa, compara, já dá o link. busca as reclamações, busca os lados positivos, negativos. É um desafio. É um desafio É um enorme. desafio. Ou seja, a nossa vida não vai ser fácil, né? Para quem está do lado de cá, né? Dando a informação para o consumidor, a gente tem que estar cada dia mais preparado. E lembrar que há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, você trocava preço com a maquininha etiquetando. Mudou um pouquinho o varejo. Ainda mais no período de inflação que a gente viveu, imagina. Algumas vezes ao dia, inclusive. Muito bom, Júlio. Eu queria agradecer. Foi muito bom o papo, muito gostoso poder estar com uma pessoa tão experiente, com tanto conteúdo e que vencia um cenário bastante complexo, né, por tudo isso que a gente colocou. Júlio, eu queria deixar um desafio para você. A gente tem o costume, né, de todo mundo que senta nessa cadeira poder indicar uma outra pessoa que ele considera, né, no cenário e no contexto do varejo. Consegue pensar em indicar um nome para a gente poder estar convidando e sentando aí na sua cadeira? Pô, Claudio, você sabe que quem não gosta de desafio não trabalha no varejo, né, cara? Se você tem medo de desafio, vai para outro segmento, porque aqui... Não, eu acho que uma pessoa que eu indicaria o Felipe. Ele é o Head Brasil da Coca-Cola. Gostei do nome, gostei da empresa. É uma empresa muito parceira do Carrefour. Eu acho que a gente é um cara que tem uma visão de mercado bacana e tem uma história inspiradora. Então, acho que minha indicação seria o Felipe da Coca. Adorei. Espero que a gente consiga. Aí você me ajuda, a gente vai entrar em contato com ele e você nos ajuda a fazer essa ponte. Pode deixar. Muito bom. Júlio, eu queria agradecer novamente. Foi um papo super relevante. A gente tem esse objetivo aqui, né? Contar histórias, mas falar de negócio, né? Que com certeza alguém do outro lado lá vai poder usar e aplicar, né, na sua operação, né? Então eu queria deixar aqui meu agradecimento e deixar a câmera para você, para uma mensagem, o que você quer contribuir ainda para o nosso ouvinte. Boa, muito bem. Acho que primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Acho que falar de varejo é uma paixão. Eu gosto muito de trabalhar num segmento que todo dia te desafia, todo dia te coloca um tema que você fala, puxa, fiz isso pela primeira vez, não conheço, como que a gente vai se adaptar, como que a gente vai se repensar. Eu acho que para mim aqui, a minha grande mensagem que está conectada com o varejo é um dos poucos segmentos que você pode sair de empacotador e virar presidente. Eu acho que é um segmento que dá muita oportunidade. Eu vejo, tem uma centena de histórias no Grupo Carrefour de gente que começou com a gente, foi crescendo e hoje está em cargos super importantes. Então, o varejo é inspirador e é uma oportunidade de você crescer, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Então, eu sempre gosto de uma frase que é: você é do tamanho do seu sonho. Então, acho que o varejo ilustra bem essa frase. Então, muito obrigado. Fantástico, fantástico. Muito bom. Obrigado, Júlio. Imagina. Muito obrigado. E é isso. Você acompanhou mais um episódio do Pod do Varejo. Então fique conectado aos nossos canais, acompanhe a nossa programação e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado.